Bom dia, meus amados irmãos. Estamos começando esse dia lembrando da palavra de Deus, começando com ela. Ela é a nossa bússola, ela que nos dirige os passos. Muita alegria de estar com vocês novamente, principalmente de estar com o Senhor, que não tem coisa melhor de estarmos com Ele. E nós vamos meditar hoje em Provérbios, nós estamos estudando o livro de Provérbios e vamos meditar em Provérbios 11. E vamos orar primeiro pedindo a benção do Senhor. Senhor, nós te pedimos sabedoria, discernimento. O Senhor diz lá em Tiago, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Senhor, eu preciso de sabedoria. E quem está me ouvindo também precisa de sabedoria, discernimento. Eu preciso, Senhor. Venha nos abençoar nessa manhã com esses dois atributos teus, Senhor. O Senhor tem o espírito da sabedoria, do discernimento. E, Senhor, venha, Senhor, nos dar porção dobrada dessa força espiritual. Nós precisamos, Senhor. Senhor, venha teu sangue nos perdoar, guardar nossa casa, as entradas e saídas, a nossa família, nossos filhos. Guarda, Senhor, nossas vidas e dirige, Senhor, o estudo e que venha ser gravado com fogo em nossos corações, para nunca nós esquecermos. Abre nossos ouvidos, o nosso entendimento, abre o nosso coração, o nosso espírito para recebermos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Olha só, queridos, esse Provérbios 11 começa assim: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Olha que interessante, eu falei sobre os contrastes, não é? Provérbios trabalha com contrastes, são palavras opostas. Aqui fala de uma balança enganosa, uma balança que faz fraudulência, engano, né? Que na verdade aqui diz que ela é abominação para o Senhor. Quer dizer, abominação é algo assim profano, alguma coisa muito abominável para Deus. E é o furto, né? É o furto comercial. Então, compra e venda com vantagem pessoal. Às vezes muda coloca peso na balança para pesar mais, para cobrar mais do cliente, não é? Então, a Bíblia fala que é abominável. E o contraste desse é o peso justo, que diz que são pedrinhas, chama-se peso justo no hebraico, é pedra perfeita, ou seja, pedra perfeita no peso. Quer dizer que você abençoa quem está comprando sem precisar tirar vantagem dela. E assim você não atrai maldição sobre você. Olha que, e no mundo, né, o sistema do mundo dizia que você é esperto, que você está ganhando vantagem. Você tira um de uma pessoa, amanhã aparece outra pessoa que tira 1000 de você. Será que vale a pena tirar um e depois a sua descendência ser a vida toda cobrada desse um que você roubou? Não vale a pena. Então, se nós já fizemos isso, nós devemos orar pedindo perdão a Deus. E nós vamos ver o versículo 2: em vindo a soberba, sobrevém a desonra. Então, a primeira palavra, no versículo 1 fala de balança enganosa e peso justo. Duas, é, duas oposições, né? E depois ele fala da abominação, que é a balança enganosa, e do peso justo que traz prazer. Olha que interessante. Quando a gente assim, é honesto com uma pessoa, no íntimo nós temos prazer, temos alegria de ter ajudado e de ela também nos abençoar. Não preciso roubar ou mudar o peso para eu ficar rico e depois o devorador vem rapidinho e tirar tudo de mim. Não, o peso justo traz prazer, ó a diferença de abominação. Então, olha o outro contraste: soberba, desonra, né? Diz assim que em vindo a soberba provém a desonra,
mas com os humildes está a sabedoria. Então, a soberba, em contraste está humildade, e vem a desonra, e quem na verdade é humilde tem sabedoria, e quem tem soberba tem desonra. Qual você tem escolhido? Qual eu tenho escolhido, né? E no versículo 4, no versículo 3 continua: a integridade dos retos, né, é o guia, mas os pérfidos, a sua mesma falsidade os destrói. Então, ó, olha o contraste: a integridade dos retos dirige os passos, mas os pérfidos, os que falam com falsidade, os que não são íntegros, e aqui a integridade está ligada muito à parte moral, a pessoa que tem uma moral limpa, santa, não é? Então, mais os pérfidos, os que não andam, né, que não andam na integridade, né, isso mesmo os destrói. Essa falta de integridade que eles buscam, isso mesmo vai destruí-los. Não traz benefício. E aqui continua de novo, né? A riqueza de nada aproveita no dia da ira. E essa ira é a ira de Deus, né? Mas a justiça livra da morte. A justiça do sangue de Cristo nos livra da morte. E no versículo 5, nós vamos lembrar do versículo 3, a justiça do íntegro endireita o seu caminho. Mas pela impiedade cai o perverso. Olha só, quando nós buscamos a justiça, né, de Deus, o Deus endireita o nosso caminho. Mas o que acontece? Mas a maldade, né, a maldade e a impiedade do perverso está ligado à perversão, imoralidade sexual, ele cai. Então, o Senhor endireita, e a pessoa que não recebe isso, não quer saber que Deus endireite, ele cai. Ele cai naquilo que ele semeia, né? Naquilo que ele provoca. Muito triste, não é verdade? Aqui continua também, ó. Olha no versículo 6, a justiça dos retos os livrará. Os pérfidos, contrário de justos, aqui outro contraste, os pérfidos serão apanhados. Deus livra aqueles né, que buscam a justiça de Deus, e a justiça de Deus é isso, que ninguém ninguém é perfeito, todos nós erramos. Então, qual a diferença então do injusto e do justo? O justo é melhor que o injusto? Não, os dois pecam. Só que um busca a justiça de Deus, que está lá em Romanos 3, que é a justiça do sangue. E o outro se vangloria do seu pecado e acha que nada vai me pegar, nada vai vir de consequência. E vem. Na verdade, ele é destruído porque ele não recebe a justiça de Deus, que é o sangue de Cristo para perdoar. Então, olha só. Outra coisa também interessante, morrendo o homem perverso, versículo 7, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. Então, o homem, né, o homem que ele é perverso, quando ele morre a sua esperança. Ele não tem expectativa de uma vida pós-morte. Na verdade, existe o que a Bíblia fala do inferno, mas ele não tem morreu, desvaneceu a esperança dele, né? Mas o justo, né? Ele é libertado da angústia. E quem recebe a angústia? O ímpio, o perverso recebe no seu lugar. Então, ó, o justo, aquele que é justificado pelo sangue, e o perverso que não aceita a redenção de Cristo. Então, olha só, o justo é libertado da angústia e o perverso recebe no seu lugar. Forte, né? E tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Em todos os meus anos que eu tenho de experiência com o nosso Senhor, eu vejo tudo isso que eu vi em minha família, em aconselhamento. Tudo isso é verdade. Glória a Deus por isso. E
O justo é libertado da angústia, quem recebe é o perverso. Os ímpios com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Então, fala do ímpio e do justo, um que destrói o próximo e outro que são libertos, né, libertados pelo conhecimento. Quando falam, traz palavra de conhecimento, de edificação, e o ímpio de destruição. No bem-estar dos justos exulta a cidade, e perecendo os perversos há júbilo. Então, a nossa cidade, se nós estamos bem, nós podemos abençoar com a nossa boca, profetizar pela cidade, abençoar os habitantes de Praia Grande, abençoar onde nós estivermos, não é? Então, no bem-estar dos justos, quer dizer, quando eu estou bem com Deus, eu posso abençoar, exultar a minha cidade, honrá-la. E perecendo os perversos, há júbilo. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. Aqui está falando novamente que pelas bênçãos, né, que são derramadas por nossa boca, a cidade se exalta. E pela boca dos perversos que amaldiçoam, que reclamam de tudo, a cidade é derribada. E o que está saindo da nossa boca em relação ao nosso país, à nossa cidade, né? O versículo 12: o que despreza o próximo é falto de senso, mas o homem prudente, esse se cala. Então, a pessoa que despreza o próximo é porque ela foi um dia desprezada, e o que fizeram com ela, ela faz com o outro, porque nunca perdoou. Olha só, é falta de sabedoria isso, muita falta de sabedoria, é uma semente do mal, não é? O desprezo. Mas, olha só, mas o homem prudente, esse se cala. Ele fala quando Deus manda, ele fala com sabedoria. Mas quando o Senhor fala para ele se calar, ele se cala. Em vez de falar palavras tolas, né, sem sentido. O mexeriqueiro aqui, a gente vai ver que é aquele que, que faz, que traz na sua boca palavras de maldição sobre o seu próximo, não é? Então eles, na verdade, o mexeriqueiro, ele traz problemas sérios, ele descobre o segredo, ele é um caluniador. Essa palavrinha que eu queria. Ele é um caluniador. E o que ele faz? Ele, na verdade, no versículo 13, ele descobre o segredo, ele quer descobrir as coisas das pessoas para ficar falando, né? Mas o fiel de espírito encobre, ou seja, ela leva em oração em vez de ficar falando, não é? Então, nós precisamos pedir o sangue de Jesus sobre nossa boca e sobre nossa intenção do coração, porque eu quero o sangue de Jesus, porque muitas vezes nós falamos coisas que não edificam, e o Senhor fala que nós precisamos ficar mais quietas e orar pelas pessoas, em vez de ficar falando. Glória a Deus por esse ensinamento. Glória a Deus, não é? Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselhos há segurança. Quando a pessoa diz assim, eu não preciso de ninguém, ninguém tem nada a ver com a minha vida, quando a pessoa começa com essa rebeldia, ela não é sábia. Porque aqui diz que na multidão dos conselheiros há segurança. Conselheiro de Deus, né? No versículo 15 é uma coisa interessante. Até está em Provérbios 6:1 também. Quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. Então, o fiador, nós podemos só ser fiadores se você está disposto a pagar a dívida, ou se você tem condições. Então, por exemplo, se você tem se você não tem um dinheiro de aluguel ou empresta, tem o dinheiro do aluguel e empresta um dinheiro que é do aluguel e depois a pessoa não paga, ou ser fiador, empresta. Lá em Lucas 6 fala que quando empresta, a pessoa não pagar, tá tudo na cônsul de Deus. Ela que vai sofrer as consequências. Mas você fica livre, perdoa. E o fiador é a mesma coisa. Quando você é fiador, você assume a dívida do outro. Se o outro não pagar, você precisa pagar no lugar dele.
porque você se pôs por isso que a gente vai ser fiador quando a gente tem direção de Deus. Aqui diz que não é bom, porque a pessoa pode acontecer alguma coisa e a pessoa não poder pagar e você assume a dívida dela. Ou você não seja, ou você assuma depois que se acontece alguma coisa. Às vezes não acontece nada, a pessoa paga. Ou se você assume, você precisa não reclamar depois. É sabedoria. Em Lucas 6 também ele trabalha muito com isso, no capítulo 6 de Lucas. A mulher graciosa alcança a honra, como os poderosos adquirem riqueza. É a mulher virtuosa, né? A mulher que tem virtudes. Hoje, a mulher, para ser bela, ela precisa ser sensual. Toda moda é para sensual, é para mostrar o seio, é para colar no quadril, para chamar a atenção, porque são atributos que Deus deu para nós, mulheres, que chamam a atenção do homem. Só que a Bíblia fala que nós devemos chamar a atenção do nosso marido e não dos outros. Então, a mulher virtuosa é aquela que tem, fala aqui, não é que ela alcança a honra. Então, ela tem um padrão de moralidade, de discrição. Então, ela não precisa mostrar aquilo que ela só deve mostrar para o marido, né? Então, a mulher graciosa, a mulher bela. A mulher bela não é só um corpo, ela é o que está dentro dela. Um homem casa com uma mulher com corpo, depois ele se separa porque ele não aguenta, né? Porque não existe dentro dela nenhum tipo de padrão moral, nem de valores, né? Então a mulher é um todo, não é só a aparência. E o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Então, aquele que é bondoso para as pessoas, ele faz bem para si mesmo. E aquele que é cruel, tudo depois fica aí com doenças, fica aí com um monte de atormentadores da alma, né? Não consegue dormir, não consegue de tanto que ele já fez mal para as pessoas. Ele precisa do perdão de Deus, né? E se converter. O perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia a justiça terá recompensa verdadeira. Quer dizer, que a pessoa que é perversa e tira dos outros é um salário ilusório, porque assim como o dinheiro veio ilicitamente, ele vai embora. Você nem sabe, né, ele é maldito, então ele vai embora. Mas o que semeia a justiça terá recompensa verdadeira, né? Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue mal para a morte o faz. Também é sério, né? O caminho da vida que conduz à vida e o caminho que conduz à morte. Abomináveis são para o Senhor os perversos de coração. Perverso vem com essa parte de moralidade, imoralidade, né? É, sexual, e os que andam em integridade são o seu prazer. Integridade também tem a ver, a pessoa íntegra tem a ver com a mente limpa, né? A inocência que nós precisamos buscar em Deus. Então a gente precisa evitar ver certas coisas, tudo aquilo que possa perverter nossa mente, nós devemos nos afastar. Tudo aquilo que é tentador para a carne ser semeada para a morte, nós devemos querer, não somos obrigados, né? E devemos renovar nossa mente com a palavra de Deus. Então, aqui nós temos aqui, abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam na integridade são o seu prazer. Por isso que ele falou para Jesus, né? Deus falou, esse é meu filho em quem me comprazo. E o mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre, né? A geração do justo é livre, é livre. Glória a Deus. A verdade de Deus nos liberta. O versículo 22 é muito interessante. Como a joia de ouro em focinho de porco, assim a mulher formosa que não tem descrição. Muito forte esse texto. Você já pensou pegar um porco e colocar uma joia de ouro? É meio assim contraditório, né? Como é que uma joia tão preciosa a gente vai pôr num animal? E assim é a beleza que não tem caráter. Então, às vezes, a mulher está ali toda bela e está sedutora e não tem caráter. É como se fosse pegar uma joia e pôr no focinho de porco. Achei pesado, né? A comparação, né? E aqui que não tem descrição.
Descrição é percepção de moral, porque ela não tem percepção. Ela acha que só assim que só vai ter valor se mostrar o corpo dela. Então a pessoa, a mulher que está assim, ela não se valoriza, não é verdade? Porque nós não somos só a carne, nós temos outros valores também. Então, e ninguém suporta viver uma pessoa que não tem percepção de caráter. Percepção e caráter e a moral, né? O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. Então, os pensamentos, né, do perverso, ele é uma pessoa irada, sem domínio. A quem dá liberalmente, ele se lhe acrescenta mais, ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Então, o que dá liberalmente vai ter injusto. O que você dá, você faz para você mesmo, porque você recebe em dobro. Você não está fazendo para a pessoa, Deus vai te dar recompensa. Olha que maravilha. Olha quantos conselhos, meus queridos, minhas queridas, quantos conselhos, ouro em pó, né? Se nós ouvirmos. Por isso que a Bíblia fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando conosco, né? E a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descentado. Então, aquilo que você faz para o próximo, quando você dá de beber para alguém, quando beber água, ou né? Você dá comida ou você ajuda, você prosperará. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas a bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Então, não retenha aquilo que você pode ajudar alguém, né? Ajudar o próximo. Quem procura o bem alcança favor, mas o que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá. Então, quem procura, acha. Se você procura o Senhor, você vai achá-lo, de todo o seu coração. Se você procura o mal, também você vai achá-lo. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem, né? Então, às vezes a pessoa pensa que para ser feliz ela precisa ser rica, então ela não conhece as verdadeiras riquezas que está em Jesus, né? Ela não conhece os valores do reino dos céus, né? Que ultrapassa a glória de qualquer ouro desta terra. Glória a Deus. O que perturba a sua casa é do vento, e o insensato é servo do sábio de coração. Então, olha só, o que perturba a sua casa é do vento. O vento é tempestade, não é? Tempestade. O fruto do justo é a árvore da vida, o que ganha almas é sábio. Então, o fruto a Bíblia fala da árvore, né, da vida que está lá no céu e que é remédio para os povos, é alimento. Então, a gente, quando nós estamos bem com Cristo, nós damos esse fruto, né? Nós damos fruto para quem precisa, não é? A se alimentar, nós temos o alimento espiritual verdadeiro. E o que ganha almas é sábio, né? O que ganha almas. Então, ser sábio também é ganhar almas. Glória a Deus, para Jesus. Se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Então, se Deus corrige o filho, né, que ama, se Deus corrige-nos, quanto mais aquele que não vive e que ainda não se tornou filho. Por isso, hoje é dia de se tornar filho de Deus, de amar o Senhor e não ser os contrastes ruins que aqui esse provérbios fala, né? O ímpio, o mexeriqueiro, os perversos, mas nós conhecermos a justiça de Deus, né? Todos nós não somos melhores que ninguém, todos nós. Nós somos pecadores, todos, Romanos 3. Por isso Cristo veio. Ele veio para aquele que aceita a purificação, porque cada vez que nós nos arrependemos, o Senhor muda o nosso caráter, Ele limpa a nossa consciência. Toda vez que eu me arrependo e confesso a Deus o que eu fiz de errado, aquela força que dominava, ela perde a força. Aquela força perde a força. Olha que coisa. Então,
e aí fica o caráter de Cristo predominando em mim, né? As coisas maravilhosas que Jesus tem, né? Que nós admiramos tanto. Que Deus nos abençoe, que Deus guarde e que nós, em nome de Jesus, nós busquemos a justiça do Senhor e o caráter de Cristo e a sabedoria de Deus, a sabedoria do Espírito Santo, para nós enfrentarmos mais um dia e que o Senhor guarde toda nossa alma, nosso espírito, nosso físico. E aí viveremos, não é? Um beijo grande. Deus abençoe. A paz.